Imagine um mundo onde o céu era vermelho alaranjado, o ar sufocante e o oceano fervia de vida microscópica, mas nenhuma árvore, flor ou animal caminhava pela Terra. Esse era o nosso planeta há 2 bilhões de anos. Um lugar tão estranho e hostil que, se você pudesse voltar no tempo, não sobreviveria nem por alguns segundos. E, no entanto, foi ali que começou a história que nos trouxe até aqui. Hoje você vai descobrir como era a Terra há 2 bilhões de anos. Um planeta tão diferente que parece saído de outro universo, mas que guarda as chaves da vida que conhecemos. Naquela época, o mundo era dominado por oceanos vastos e rasos. O continente ainda estava se formando, blocos de rocha maciça flutuando sobre um manto incandescente, colidindo e se separando como peças de um quebra-cabeça que nunca parava de mudar. O ar era tóxico, cheio de dióxido de carbono e metano. O sol era mais fraco, mas o efeito estufa compensava o calor perdido. E nas profundezas das águas, pequenas colônias de micro-organismos, as cianobactérias, começaram a realizar algo revolucionário: a fotossíntese. Elas começaram a liberar oxigênio pela primeira vez em quantidades significativas. O planeta inteiro começou a mudar. Essas pequenas criaturas foram os verdadeiros arquitetos da vida. Com o tempo, o oxigênio que produziam começou a se acumular na atmosfera, provocando uma das transformações mais dramáticas da história, o chamado evento da grande oxidação. Imagine um mundo em que o ar começa a se encher de oxigênio. Algo que parece bom, mas foi na verdade uma catástrofe para a maior parte dos seres vivos da época. Milhões de organismos anaeróbicos que não suportavam o oxigênio começaram a morrer. O planeta passou por uma verdadeira extinção em massa e os oceanos mudaram de cor, do verde ao azul, enquanto o ferro dissolvido se oxidava e se depositava no fundo do mar, formando as grandes faixas de minério que hoje usamos na indústria moderna. Com o aumento do oxigênio, o clima também começou a mudar. O metano, um gás de efeito estufa muito mais potente que o dióxido de carbono, foi sendo destruído pelo novo elemento químico dominante. O planeta, antes quente e úmido, começou a esfriar. E pela primeira vez surgiram sinais de geleiras, talvez as primeiras eras do gelo da história da Terra. É curioso pensar que o mesmo oxigênio que um dia deu origem à vida complexa foi também o responsável por congelar o planeta quase inteiro. Mas foi nesse equilíbrio instável que o mundo começou a se tornar mais parecido com o que conhecemos hoje. Nas margens desses mares primitivos, novas formas de vida começaram a emergir. As células aprenderam a usar o oxigênio em seus processos metabólicos, criando energia de forma mais eficiente. Esse foi o primeiro passo para o surgimento de organismos complexos, que bilhões de anos depois dariam origem às plantas, aos animais e a nós. A vida aprendeu a se reinventar diante do caos. E é impressionante imaginar que tudo começou com seres invisíveis a olho nu. Os mesmos que transformaram uma atmosfera venenosa em um lar possível. Mas a paisagem ainda era inóspita. O céu tinha tons avermelhados e roxos por causa das partículas químicas, e os oceanos exalavam odores de enxofre e ferro. Vulcões lançavam colunas de fumaça que alcançavam o espaço. Os dias eram mais curtos, durando cerca de 18 horas, e a Lua estava mais próxima, influenciando marés gigantescas. Era um planeta jovem e turbulento, moldando-se através da destruição. Ainda não existiam continentes como conhecemos, mas sim supercontinentes que se formavam e se quebravam, como o lendário Colúmbia, um dos primeiros megacontinentes da Terra. Imagine o som das erupções, o calor, a imensidão. Tudo parecia caos, mas era a base do que viria a ser a vida. E esse é um ponto fascinante. O caos é criativo. A cada catástrofe, o planeta se reinventava. O oxigênio, que antes fora mortal, abriu caminho para a evolução. As geleiras, que cobriram os mares, criaram ambientes ideais para a adaptação. E as rochas antigas, formadas naquele tempo, guardam hoje a memória desse passado distante. Quando cientistas estudam minerais datados de 2 bilhões de anos, encontram evidências da mudança química nos oceanos e no ar. É como se o planeta deixasse um diário escrito em pedra, esperando que alguém o lesse. Mas há algo ainda mais profundo. A formação dos minerais que hoje consideramos preciosos, como o ouro e o cobre, também começou nesse período. As transformações geológicas criaram pressões e temperaturas capazes de concentrar esses elementos. As minas que exploramos hoje são, em parte, herança direta dessas mudanças. Cada fragmento de metal, cada pedra preciosa, é um testemunho silencioso do caos criativo da Terra. O planeta estava se preparando para ser habitável, mesmo sem saber disso. Ao mesmo tempo, o campo magnético da Terra se fortalecia. Sem ele, a vida jamais teria sobrevivido. Esse escudo invisível passou a proteger a atmosfera dos ventos solares, que poderiam ter arrancado o ar do planeta.
Esse campo foi um divisor de águas. Enquanto Marte perdeu sua atmosfera e se tornou um deserto congelado, a Terra manteve seu abrigo protetor. Foi esse campo que, mais tarde, permitiria o florescimento da vida complexa. E enquanto o interior da Terra fervia, o exterior passava por uma dança cósmica silenciosa. A Lua, ainda muito próxima, provocava marés colossais que esculpiam as costas primitivas. Cada maré puxava e devolvia minerais e micro-organismos, acelerando reações químicas e espalhando vida pelos oceanos. Sem a influência da Lua, talvez a evolução tivesse sido mais lenta, ou nunca tivesse acontecido da mesma forma. A vida, de certa forma, é filha de uma dança entre o céu e o mar. Com o tempo, o oxigênio se tornou estável na atmosfera, e o planeta começou a respirar. As águas se tornaram mais claras, permitindo que a luz penetrasse mais fundo. Novos tipos de organismos surgiram, experimentando estruturas mais complexas, com membranas, núcleos e organelas. Era o embrião da diversidade biológica que um dia pintaria o planeta de verde e azul. Esse foi o primeiro passo para a vida visível. Mas nem tudo foi um caminho ascendente. O planeta ainda passaria por períodos de colapso, novas glaciações, erupções em massa e longos intervalos de estagnação biológica. A evolução nunca foi uma linha reta. Houve milhões de anos de espera, silêncio e paciência. A vida se adaptava, sumia, renascia. E foi essa persistência que moldou o que somos hoje. Se pararmos para pensar, há uma semelhança profunda entre a Terra de 2 bilhões de anos e a humanidade atual. Ambos enfrentaram crises, mudanças drásticas e recomeços. Assim como o planeta, também passamos por eras de escuridão e transformação. Talvez a maior lição dessa jornada seja que nada realmente morre. Tudo se transforma. Hoje, quando olhamos para planetas distantes, como Marte ou exoplanetas em outras galáxias, os cientistas buscam exatamente esses sinais, vestígios de oxigênio, carbono, ferro oxidado, porque eles sabem que esses elementos foram os marcadores da virada aqui na Terra. O que aconteceu há 2 bilhões de anos pode estar acontecendo em outro canto do universo, agora mesmo. Talvez existam mundos passando por sua própria grande oxidação, preparando o terreno para a vida florescer. A história da Terra há 2 bilhões de anos é a história da transformação, de um inferno tóxico a um lar possível. É o lembrete de que tudo o que existe hoje, florestas, mares, nós mesmos, só foi possível porque o planeta passou por eras de sofrimento e renascimento. Entender esse passado é entender a nossa própria origem. Porque o ar que respiramos, o ferro do nosso sangue e até as rochas sob nossos pés foram moldados por esse capítulo esquecido da história do mundo. E se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você também sente essa curiosidade sobre o universo e sobre de onde viemos. Então, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta o que mais te surpreendeu nessa viagem ao passado da Terra. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias que nos fazem olhar o mundo com outros olhos. Porque, afinal, para entender quem somos, precisamos lembrar de onde viemos. E há 2 bilhões de anos, a Terra já nos ensinava o poder da transformação.